gente, vejam que estou valorizada neste vídeo, né? De penteado, que a minha mãe que fez, de unhas pintadas unicamente para vocês. Então, valorizem o meu esforço e a minha dedicação ao gravar este vídeo e já deixa um joinha aí embaixo. Então, claro, porque nos últimos vídeos, se vocês repararam, eu estava com o mesmo esmalte vermelho velho descascado. Então, eu estou na quarentena sem sair de casa e eu ia continuar com o meu esmalte sem pintar e o meu cabelo enlinhado, mas eu me arrumei para ficar um vídeo bem bonito. Então, esse vídeo de hoje eu vou contar de como estão os meus avanços no estudo para residência até aqui, entendeu? Para quem não está a par, eu acho que ninguém está a par porque eu não contei para vocês ainda, mas minha meta é passar na residência e eu resolvi fazer um diário aqui e vou contando para vocês o que é que tá dando certo, o que é que não tá dando certo. Então, primeiro de tudo, que antes eu ia fazer para uma outra área, e aí eu mudei de ideia diária. Eu mudei de ideia agora no começo do ano. Como as provas elas são lá pro final do ano, não vi que não tem problema porque eu não tinha estudado tanto assim. Eu tô estudando em casa por conta própria. Então, sim, existem cursos, né? Cursos preparatórios para residência veterinária, que é o caso desse vídeo, existe para as outras áreas também. Mas esses cursos, eles são muito valiosos. E no momento, não é minha prioridade comprar um curso desse. Até porque eu estou fazendo outros cursos online. Então, como não é minha prioridade, eu decidi não investir em cursos e investir em livros e me dedicar em casa. Então, vamos lá. Como é que eu estou me organizando? Sim, eu tava falando que eu mudei de área, né? Por que eu mudei de área? Porque eu estou estudando sozinha em casa. Eu tinha escolhido primeiro uma área, que era imagem, e eu comecei a estudar para ela. Só que os meus estudos não estavam rendendo. Porque, tipo assim, para você estudar em casa, você tem que ter uma boa base. E a base que eu tenho da faculdade, comparado com o que eles cobram em prova, é um pouco diferente. E aí eu estava com muita dificuldade de aprender umas coisas que tinha de física e tal. E como eu falei, não quero investir em curso, que claro, o curso ia ensinar isso bem direitinho. Então eu estudo por livros e vídeos no YouTube. Vídeos do YouTube ensinando veterinária não existe. Então eu tava tendo que aprender essas coisas de física pelos livros e tava muito desafiador e isso me desmotivou demais. Sem falar também que, tipo, eu já estava meio desmotivada com a área. E aí eu resolvi começar a estudar para outra área, que troquei, e os estudos começaram a render mais. Até porque quando eu ia estudar e eu via que eu não tava entendendo nada daqueles negócios de física, que tava muito desafiador, eu tava ficando desmotivada. Então não tava prazeroso estudar, tava assim, um sacrifício de verdade. Então eu digo, eu vou mudar de área, que era outra área, que era tipo o meu plano B, minha segunda opção, que é uma área que eu gosto muito. E que quando eu fui responder as provas, eu vi que estava mais perto da minha realidade. Era coisas que eu via muito no estágio, coisas que eu vi na faculdade bem. Então, tipo, é mais fácil quando você tem uma base, você pegar o livro e você relembrar o que você já sabia, ou você aprender até uma coisa nova. E, tipo, do que quando você tá, assim, meio perdido, né? Certo. Então, por onde eu comecei? Eu falei com alguém que já tinha passado na prova que eu quero passar, com uma colega minha, e eu falei, como foi que tu fez pra passar? Então, fica aí já como dica. Para qualquer meta que você quiser, fale com uma pessoa que já conseguiu o que você quer. E aí ela me explicou como ela tinha estudado em casa, e eu disse, eu vou adaptar. Até porque
porque eu vou explicar aqui pra vocês como eu tô fazendo. Não quer dizer que vocês vão fazer a mesma coisa e vai dar certo. Porque cada pessoa tem um jeito de aprender. Tem gente que aprende só lendo. Eu sou muito visual, então eu aprendo escrevendo, desenhando, fazendo resumo, marcando. Tem gente que aprende ouvindo videoaula. Depende do seu perfil. O meu perfil ele é visual, então eu prefiro escrever, prefiro ver videoaula, prefiro desenhar. Certo. Então, comecei por onde? Eu comecei comprando esse livro no ano passado, que é da Sanar, e ele é de Residência em Medicina Veterinária. Ele é um bom livro para você começar. Aqui, eu comprei em 2019. Foca. Não tá focando, mas foi em 2019, acredita em mim. E aí, ele tem todas as áreas que você imaginar. Olha, ele tem uns capítulos do SUS, tem de clínica de pequenos, clínica de grandes, clínica cirúrgica de pequenos, clínica cirúrgica de grandes, anestesia e patologia e diagnóstico por imagem. E aí ele tem questões de todos esses coisas. Ele é uma boa para quem tá começando, quem não tá muito seguro na área que quer, porque aí vai vir questões de tudo. Você não vai responder esse livro todo de questões, porque você não vai fazer uma prova para cada área, né? Então, você vai fazer... Como eu estava estudando para uma coisa e comecei a estudar para outra, eu vi que ele foi bom para mim. Porque antes eu tava respondendo um capítulo e agora eu já respondi, né? Outro capítulo e respondi o do SUS, porque o SUS cai em todas as provas. E aí eu uso esses marcadorzinhos pra marcar os importantes, porque tem uma hora que você responde tanta questão que você já tem uma noção do que cai. Que independente do estado, independente da faculdade, eles cobram aquelas doenças específicas. Então, quando você já respondeu muita questão, você começou a notar que tem umas doenças que tem uns tipos que aquilo vai cair. Aí eu marco com isso. Aí, tipo assim, tem umas páginas que estão marcadas. Eu marco com marca-texto também colorido. Vou respondendo a lápis. Eu já respondi todas as questões da disciplina e as do SUS, né? Porque as do SUS caem todas. Sim, aí como é que eu faço? Eu coloquei metas de porcentagem que eu tenho que acertar até quando chegar a época da prova. E eu botei metas gradativas, porque não dá pra você dizer que vai responder a prova a primeira vez e você vai acertar 80% da prova, tá? Então eu montei metas gradativas. Até tal mês eu quero acertar 50%, 60%, 70%, até ir subindo. E aí eu vou respondendo provas e não de qualquer jeito. Quando eu acerto, beleza, eu sei aquilo que pra mim é óbvio, então eu não me preocupo tanto com aqueles assuntos que eu vou acertando. Os assuntos que eu não acerto, o que é que eu faço? Eu vou no livro específico que fala daquela parte, e aí eu vou pro livro, estudo no livro e eu tento focar não em ler o capítulo todo, posso até ler, mas eu foco no que ele vai pedindo nas questões. E daí eu vou criando um resumo. Aí eu tô usando os cadernos que era do meu estágio mesmo, eu reaproveitei. E daí eu fui dividindo em sistemas e fazendo os resumos aqui. Tem digestório com essas partezinhas, né? Eu vou dividindo os assuntos. E agora eu já comecei em outro caderno, que esse caderno também é da faculdade. Eu arranquei todas as folhas que eu tinha riscado e comecei aqui, SUS, a fazer mais resumos disso. Então já tô no segundo caderno. E como é o resumo? O resumo é o resumo todo do assunto? Não. Eu vou fazendo o resumo gradativamente. Eu fiz uma questão e ela falava daquele assunto. Aí aquele assunto começa o meu resumo. Quando eu acho depois outra questão que fala daquele assunto, eu vou acrescentando no resumo o que é que daquela doença específica cai, certo? Então,
Você pode testar, fazer assim, se fizer sentido pra você. Pra mim, eu acho bom porque eu não perco tempo estudando aquele detalhe minucioso e qual é a sutura e qual é aquela técnica específica, se eu tô vendo que nenhuma prova tá cobrando isso. Então, se tá cobrando sinal clínico, eu vou colocando sinal clínico. Se tá cobrando definição, vou vendo definição. E assim vai. No YouTube tem muito vídeo ensinando sobre o SUS, né? Eu tenho uma vantagem nessa parte do SUS porque antes de fazer essa faculdade eu já era concurseira, então eu fiz 2 cursinhos preparatórios, então eu tenho uma boa base de SUS, porque SUS, independente do concurso, é SUS, eles pedem as mesmas coisas. E eu tenho uma boa base, eu sou funcionária da saúde, então tem questão que eu não aprendi na teoria, eu aprendi na prática, porque eu lembro de quando eu trabalhava naquele lugar e eu via aquela coisa específica. Então tem essa vantagem também. E aí o SUS é maravilhoso porque SUS tem no YouTube. E aí é o SUS da legislação. Não vá pensando que você vai responder a questão do SUS como você acha que é o SUS na realidade, né? Eles querem o SUS que tá no papel. Então eu vou vendo vídeos, eu errei alguma questão do SUS. Aí eu vejo um vídeo daquela questão para rever aquele ponto específico e eu coloco no resuminho especificamente aquela parte que eu errei, porque eu não lembro ou porque eu não sabia, né? Tem coisa também que eu... Tem umas questões que você lê, gente, eu nunca ouvi falar disso. E essas aí eu marco. Ah, sim, outra dica. Tô entregando todo o ouro. Eu fiz um arquivo no Word de questões desafiadoras. São aquelas questões que você lê e você diz, mas gente, em 5 anos de faculdade ninguém me falou isso não. E aí eu coloco lá. Pelo menos uma vez ou outra por semana eu leio aquelas questões. E aí de tanto eu ler aquilo vai fixando, vai entrando na minha cabeça e ela não é tão desafiadora assim. Quando eu encontro com ela de novo, já sei do que é que tá falando. Tem isso, o tempo de estudo. Ah, eu quero passar na residência, eu vi aí os vídeos no YouTube, a galera estuda 8 horas por dia. Gente, se você estuda 8 horas por dia, parabéns. Eu não consigo dizer, posso até ser em casa, eu já vou estudar 8 horas por dia, mas você vai manter 8 horas por dia? Do nada assim, eu não consigo. Então eu comecei com 30 minutos por dia e aí eu vou aumentando. Atualmente eu estudo de 1h30 a 2 horas por dia, como mínimo. Isso é todo dia, de domingo a domingo. Então por isso que eu digo, não adianta você vai dizer que estudar 8 horas por dia, no domingo você vai querer estudar 8 horas por dia. Quando tá perto, claro, a pessoa intensifica os estudos, mas intensifica os estudos aos poucos. Eu não sou a louca que diz, eu vou estudar de manhã até de noite, porque isso nem faz bem pra minha saúde mental. Isso faz bem pra... Mas cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que tem paciência pra isso e tem esse foco pra isso. Eu prefiro ir aos poucos, então eu vou gradativamente. Atualmente hoje eu estudei 1h30 já. E aí eu faço uma meta, no domingo eu faço a meta de quantas horas eu quero estudar na semana. Uma semana sempre tem que superar a semana anterior, né? Claro que tem coisas e coisas, eu tô de quarentena em casa, mas às vezes eu tô no estágio, ou antes eu tava tendo aula. Então, meia horinha por dia pelo menos. Não adianta você estudar hoje 12 horas por dia e só vir pagar de novo daqui a um mês. O importante é a frequência, todo dia você vai vendo aquilo, vai revendo. E assim, no começo eu ficava bem triste. Não ficava bem triste não, mas eu ficava assim porque eu tava com uma porcentagem de acertos bem baixa. E agora eu tô vendo que está aumentando a minha porcentagem, então isso vai dando mais gás de estudo. Isso significa o quê? Significa que do jeito que eu tô estudando tá funcionando pra mim. Teve épocas que eu tava respondendo e eu tava sentindo que eu não tava saindo do lugar. Então eu vi que aquele modo de estudar não tá funcionando pra mim. O que foi que eu fiz? Eu conversei com outra colega minha, até de outra área, mas concurseira. E aí eu peguei umas dicas com ela. Mas como é que tu estudava?
e adaptei para minha realidade. E aí eu sinto que aumentou as minhas porcentagens, sim, que eu estou... E existem questões repetidas. Já tinham me falado isso, uma colega que eu tava conversando, e eu disse, nossa, que sorte, né? Que legal que eles repetem questões. E eu tô vendo isso na prática. Às vezes eu faço prova de todos os estados e faço provas de várias faculdades. Então, quando eu começo a ler a questão exata, tipo, o mesmo enunciado, as mesmas alternativas, a mesma resposta, de faculdades diferentes em anos bem diferentes. Tipo, uma fez agora de 2018, 2019, mas eu já tinha respondido uma prova de 2015 que tinha aquela mesma questão. Isso eu fico muito feliz, né? Quer dizer que eu tô respondendo tanta questão que eu já tô começando a ver o que é que cai muito e o que... e até questão repetida. Então eu fico feliz. Eu comprei um novo livro da Sanar, né? Porque esse eu já respondi todas as questões que me interessavam. Claro que daqui a uns meses eu pretendo respondê-las de novo, mas é que agora elas estão muito frescas na minha cabeça. E eu comprei, tô esperando chegar. Inclusive me sigam no Instagram que eu vou mostrar em primeira mão quando chegar, tá? E depois eu vou mostrar aqui também, mostrando qual é o livro. E ele é todo só de uma área específica, porque tem livros que não são como esses. São todos de cada área específica. Então, de cada coisa que aqui é um capítulo, tem um livro só sobre questões. Eu tô sentindo também necessidade de comprar o livro da Sanar do SUS. E aí é uma próxima compra que eu estou querendo fazer. Então, gente, é isso. Essa é a parte 1 do diário. Daqui a um tempo, provavelmente há alguns meses, eu volto para mostrar o livro novo que chegou e para contar como estão os avanços. Se eu estou estudando do mesmo jeito, se ainda está dando resultado, se não tá, o que foi que deu errado. E aí eu vou mantendo vocês informados. Então, se você chegou até aqui, eu agradeço. Então você dá um joinha no vídeo. Se você ainda não está inscrito, você se inscreve no canal e deixa aqui um comentário se você também está estudando para residência, qual área você vai escolher. Se você está estudando para concurso, essa dica serve para qualquer tipo de prova. Me conta tudo, tá? E também me segue lá no Instagram. Vou deixar as arrobas aqui. Se você tem pet ou faz veterinária, aí você me segue também lá no Instagram de veterinária, tá bom? É isso, até o próximo vídeo, obrigada por estar aqui, um beijo e tchau!